O ministro do Esporte, Orlando Silva, será investigado pelo Supremo Tribunal Federal pelos supostos desvios de dinheiro do Ministério. A reportagem é de Alex Guzmão. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 10 dias para o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União encaminharem cópias dos convênios do Ministério do Esporte sob suspeita. Requisitou ainda ao Superior Tribunal de Justiça a investigação contra o governador de Brasília, Agnello Queiroz, que foi ministro do Esporte. Ele também é suspeito de envolvimento em fraudes na pasta. Os casos poderão ser unidos em uma mesma investigação. Em carta ao PCdoB, divulgada no site do partido, Orlando Silva procurou demonstrar segurança em sua permanência no cargo, em meio à crise. Disse que não haverá ninguém capaz de intimidá-lo e que se sente indestrutível. Orlando Silva voltou a falar na Câmara dos Deputados. Desta vez o assunto foi Lei Geral da Copa. O ministro bem que tentou dar um certo ar de normalidade à audiência, mas a oposição não deixou. Deputados do PSDB e do DEM disseram que Orlando Silva não tem mais legitimidade para falar sobre a Copa pelo governo. Como qualquer pessoa com convicção de inocência faria. O clima ficou tenso. O líder do PPS, Rubens Bueno, foi impedido de falar e se retirou. Eu me retiro desta palhaçada desse circo armado. Não, deputado, eu acato o protesto de Vossa Excelência, mas eu não agi desta maneira. Me desculpe. Não agi, desculpe. Você está fazendo blindagem de um jogo triplo de roubalheira do esporte do mundo. A FIFA, a CBF e o Ministério do Esporte. Mesmo questionado sobre as denúncias, Orlando Silva ignorou o assunto. Falou apenas sobre o Mundial. Para a oposição, a investigação no Supremo piora a situação de Orlando Silva. O Brasil não aceita o ministro Orlando Silva tratando de Copa do Mundo. Amanhã o assunto permanece em destaque na Câmara. Foram convidados para depor o policial militar João Dias Ferreira, autor das denúncias, e o motorista Célio Soares Pereira, que confirmou as acusações. Tendo o Supremo Tribunal Federal resolvido investigar a gestão do Ministério do Esporte, o mínimo que a presidente Dilma Rousseff teria de fazer era pedir desculpas à nação por ter definido as denúncias contra Orlando Silva e Agnello Queiroz como apedrejamento moral. Numa democracia tripartite, é preciso que a presidente tenha informação e cautela. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. O Supremo Tribunal Federal abriu hoje inquérito para investigar as denúncias de corrupção contra o ministro do Esporte. Na Câmara, Orlando Silva foi falar de Copa do Mundo, mas não conseguiu. Acabou atacado pela oposição. Ânimos quentes na terceira vez em que Orlando Silva compareceu ao Congresso depois das denúncias de corrupção no Ministério do Esporte. Eu retiro desta palhaçada desse circo armado. Além de protestar contra a continuidade de Orlando Silva no cargo, a oposição chegou a lamentar a presença do ministro na Câmara. O Brasil não quer ouvir Orlando Silva falando de Copa, pelo contrário, quer ele distante da Copa do Mundo. Exatamente porque a Copa do Mundo é um exemplo e tem que ser uma referência do país para o mundo inteiro. Orlando Silva não tomou conhecimento das críticas. Quero agradecer o convite feito pela comissão para que nós pudéssemos apresentar a proposta de lei geral da Copa do Mundo, que os senhores sabem foi encaminhado pelo Poder Executivo para exame, discussão e deliberação por parte do Parlamento brasileiro. Em uma carta enviada ao partido PCdoB, o ministro citou o poeta chileno Pablo Neruda e se disse indestrutível. Mas a força de Orlando Silva agora será testada também pelo Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia decidiu abrir inquérito contra ele e deu 10 dias de prazo para que todos os contratos do esporte sejam encaminhados ao STF. Carmen Lúcia também requisitou ao STJ o inquérito que apura acusações de irregularidades no esporte quando o ministro era Agnello Queiroz, atual governador do Distrito Federal. Ela quer saber se os dois casos devem ser investigados em conjunto. No campo político, a situação do ministro também se complicou. O ex-presidente Lula, que bancava a permanência de Orlando Silva no governo, já dá sinais de impaciência com a série de denúncias e aconselhou a presidente Dilma a acompanhar com atenção a situação do ministro. A prudência do governo em relação à crise no esporte foi confirmada pelo vice-presidente Michel Temer. Examinar, esperar os acontecimentos para verificar o que o governo vai fazer. Não há a definição agora, até hoje pelo menos, é manter.
O partido de Orlando Silva, o PCdoB, no entanto, não se mostra preocupado com o futuro. A composição do governo é responsabilidade do chefe do executivo, no caso da presidenta. Ela tem reafirmado a sua confiança no ministro Orlando. Portanto, o que nós levamos em consideração foi os gestos que ela praticou. Um novo encontro da presidente Dilma Rousseff com o ministro Orlando Silva pode acontecer ainda hoje. Nós vamos a Brasília, ao vivo. Caia Messina, essa conversa pode acontecer e em acontecendo pode determinar alguma novidade em relação ao destino do ministro? Pois é, Boechat, a presidente deixou aqui o Palácio do Planalto com destino ao Palácio do Alvorada agora há pouco. Então, se Dilma Rousseff receber o ministro do Esporte ainda hoje, será em uma agenda privada na casa dela. Mas, ao longo de todo o dia, várias conversas aconteceram. A presidente já recebeu, por parte do PCdoB, partido de Orlando Silva, uma série de nomes para eventual substituição do ministro. Neste momento, no Palácio do Alvorada, acontece um jantar com a presença de líderes mundiais, como o sul-africano Desmond Tutu, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter e também o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, retorna ao Palácio da Alvorada pela primeira vez desde 2002. O objetivo deste encontro é discutir a promoção da paz mundial. De Brasília, Caia Messina, para o Jornal da Band. Ali em Brasília, as atenções hoje estão voltadas para o depoimento do policial que denunciou o esquema de corrupção no Ministério do Esporte. Vamos voltar a falar com a Cristina. Cristina, o Supremo já abriu um processo de investigação contra o ministro Orlando Silva, ministro dos Esportes. Renata. Isso, e foi exatamente isso que deixou a situação do ministro Orlando Silva bem mais frágil, já que agora ele passou a condição de investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Esta é a primeira vez que o ministro do governo Dilma responde a inquérito por supostas irregularidades cometidas no exercício da função. Com o depoimento na Câmara do delator do suposto esquema de corrupção, hoje pode ser um dia decisivo para o ministro do Esporte. O policial militar João Dias, que acusa o ministro do Esporte de ser o mentor de um esquema de desvio de dinheiro público, vai à Câmara prestar depoimento. Isso pode deixar a situação do ministro no governo ainda mais delicada. O Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação contra Orlando Silva e o ex-ministro do Esporte Agnello Queiroz, atual governador do Distrito Federal. Agnello disse que será uma oportunidade para ele se defender. Eu acho que esse é o procedimento correto. E é muito importante para fazer a investigação com tranquilidade. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, diz que há fortes indícios de irregularidades no programa Segundo Tempo e que os recursos seriam desviados em proveito de integrantes do PCdoB. A abertura do inquérito no STF agravou muito a situação política de Orlando Silva. É a primeira vez que um ministro do governo Dilma é investigado por supostas irregularidades cometidas no exercício da função. O presidente do PCdoB, Renato Rabelo, esteve aqui no Palácio do Planalto para avaliar o caso e agora tenta encontrar uma solução com o partido. No Congresso, pela terceira vez desde o surgimento das denúncias, Orlando Silva foi perguntado sobre uma denúncia publicada ontem no jornal Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, o ministro teria autorizado a redução da contrapartida exigida para uma das ONGs do policial João Dias. A contrapartida teria caído de 22% no primeiro contrato para 6% no segundo, mesmo depois de auditorias internas terem identificado indícios de fraudes nos negócios do policial com o programa Segundo Tempo. O documento tem a assinatura de Orlando Silva. Mas, como a audiência era sobre a Lei Geral da Copa, ele não respondeu às perguntas da oposição e ouviu críticas muito duras. A presença de Vossa Excelência hoje aqui é uma afronta ao povo brasileiro. O Brasil não quer Vossa Excelência tratando da Lei Geral da Copa. O Brasil quer Vossa Excelência distante do Ministério dos Esportes. Os governistas tentaram defendê-lo. A questão de ordem, ela... Deputado, a questão de ordem é repetição artigo 95. Entra a questão de ordem. Então me retiro desta palhaçada desse circo armado. Depois, para a imprensa, Orlando Silva rebateu as acusações e disse que a permanência dele no cargo é uma decisão exclusiva da presidente Dilma. Quem nomeia e exonera ministros é a presidência da República, no nosso caso é a presidenta da República.
Sobre a denúncia de que o ministro teria autorizado a redução da contrapartida exigida para uma das ONGs do policial João Dias, o Ministério do Esporte informou que isso foi feito com base em parecer técnico. Em 2006, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não estipulava a porcentagem de contrapartida e essa era uma decisão do gestor.